Bom dia a todos, meu nome é Rodrigo Delgado, sou advogado e hoje eu gostaria de tratar, nesse primeiro tema de processo penal, do direito que o cidadão tem de se fazer acompanhar em qualquer repartição pública de um profissional do direito. E especificamente hoje eu vou falar do direito do cidadão de ser acompanhado à delegacia para prestar depoimento. Ser chamado à delegacia sempre envolve alguma questão de uma complexidade ou de uma seriedade maior, porque a polícia judiciária ela tem por objetivo a investigação de fatos definidos como crime pelo nosso Código Penal e pela legislação penal esparsa. Quando a pessoa vai sozinha, principalmente em casos, eu chamo da tríade, uma tríade de crimes que realmente mexe mais com a sociedade, que envolve o tráfico de drogas, o estupro e o homicídio. Eu chamo de tríade dos crimes infamantes. Esses crimes mexem com a sociedade, mexem com os valores sociais, éticos, morais e religiosos. E, portanto, a sociedade faz uma pressão maior que acaba desaguando na imprensa e nós não podemos perder de vista que as autoridades legalmente constituídas precisam dar uma resposta para a sociedade. É claro que nós não podemos cair naquilo que o saudoso professor Luiz Flávio Gomes chamava de populismo penal midiático, ou seja, o direito penal da mídia. Condena-se para saciar a mídia e, por conseguinte, a sede de sangue da sociedade. Então, quando o cidadão ele vai sozinho para averiguação desses crimes que eu acabei de mencionar, é óbvio que a autoridade policial ela pode, pressionada pela sociedade e pela imprensa, não ser truculenta, mas ser mais incisiva a ponto de não colocar o cidadão à parte dos direitos constitucionais dele, dentre os quais e fundamentalmente, o que eu vou abordar em outro vídeo, o direito de ficar em silêncio. Se eu estou sendo acusado de um crime, compete àquele que está imputando um crime a mim provar que eu fiz o que ele diz que eu fiz. Esse é um princípio básico do processo penal acusatório. Nós não estamos mais na Santa Inquisição, na Idade Média, onde a pessoa é que tinha que provar que ela não fez aquilo que a sociedade dizia que ela tinha feito. Então, quando você se faz acompanhar de um advogado, você tem um equilíbrio, uma paridade de armas que nós chamamos no direito. A própria ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, chegou a reconhecer que o advogado é imprescindível à administração da justiça, sendo o profissional que tem um artigo exclusivo para ele na Constituição Federal, o artigo 133, que diz que o advogado é indispensável à administração da justiça. Por quê? Porque o profissional do direito ele conhece a lei, os mecanismos de defesa, os direitos do acusado ou investigado, porque quando uma pessoa ela é chamada à delegacia, ela ainda não é acusada, ela é investigada. Ela pode vir a ser acusada, enfrentar um processo penal, e nós só podemos dizer que ela é culpada quando tem uma sentença penal condenatória sem possibilidade mais de qualquer recurso. Até então há a presunção de inocência. Então, quando o advogado se faz presente, tanto o escrivão quanto os investigadores de polícia ou o delegado vão tomar um pouco mais de cuidado ao indagarem a pessoa a prestar depoimento. Vão respeitar mais as regras processuais penais e processuais constitucionais, porque ele sabe que do lado daquela pessoa que está sendo ouvida há um profissional que sabe perfeitamente bem quais são os direitos que não podem ser violados, principalmente na atualidade com a entrada em vigor, tem tempo mais recente, da lei de abuso de autoridade. No passado, o silêncio era tomado contra o acusado. Hoje não, hoje ele não influi e não pode influir em nada. Então, você que
que está me ouvindo nessa primeira aula, tenha sempre a certeza de que se você for convocado para depor numa delegacia, você tem total direito de se fazer acompanhar por um advogado, inclusive constituir um advogado para que ele vá antes à delegacia, tenha acesso ao inquérito policial e possa lhe dizer do que se trata o seu chamamento à unidade policial, à delegacia que te convoca. Então nunca vá sozinho, tenha muito cuidado. Nós temos policiais e delegados extraordinários que fazem um excelente trabalho, mas assim como em qualquer profissão, nós também temos profissionais truculentos que agem ao alvedrio da lei, sempre buscando uma confissão que muitas vezes é obtida na bravata, na violência e na ameaça. Então, muito cuidado, sempre se faça acompanhar de um profissional da sua confiança. Em muitos casos, quando nós acompanhamos, ao sairmos da delegacia, o cliente sai junto mesmo com o mandado de prisão expedido, porque você comprova que o indivíduo que está sendo chamado para depor foi colaborar com a polícia, tem residência fixa, tem trabalho fixo, então não tendo requisitos para o pedido de uma prisão temporária ou de uma prisão preventiva, a pessoa vai entrar e vai sair com o profissional que a está acompanhando. Claro que há casos muito específicos onde pode e o profissional já deve de antemão dizer ao seu cliente que existe a possibilidade de que ele fique já preso preventivamente. Então, esse é o recado de hoje. Sempre se faça acompanhar de um profissional da sua confiança que entenda do direito processual penal, dos direitos constitucionais fundamentais, para que você não fique ali totalmente refém de uma situação que muitas vezes você mal conhece. Nós temos o Estado que investiga, que ao mesmo tempo também acusa e julga. E, de outro lado, você tem o advogado que é totalmente autônomo e imparcial e que vai fazer de tudo para a defesa dos seus direitos fundamentais.